Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 11 de abril de 2012. Você vai conhecer no TVU Notícias de hoje o CAPS, um lugar especializado em saúde mental que atende pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras drogas. Você sabia que os homens também precisam fazer a reposição hormonal? É a chamada andropausa. Os detalhes do encontro do projeto Integrar, uma iniciativa que tem como objetivo melhorar as relações dos estudantes na escola e na sociedade. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. O Brasil vive um problema de saúde pública por causa do uso do crack e de outras drogas. Em Minas Gerais, por exemplo, 84% dos municípios tentam combater o consumo de entorpecentes. Aqui em Uberlândia, existem 2 centros especializados nessa luta. São os CAPS-ADs, lugares que atendem pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras drogas. Cleidmar tem apenas 23 anos. O luto pela morte do marido e a falta de expectativa de vida fez com que ela afundasse no mundo do crack. Eu cheguei aqui, eu estava debilitada, muito debilitada. Eu tinha 14 dias que eu estava internada no hospital municipal. Estava assim, de começo de overdose. Então, veio todos esses problemas e minha mãe me trouxe para cá. Vim encaminhada de lá para cá. E eles me acolheram aqui, entendeu? E eles me cuidaram bem. Passado mais de um ano de tratamento no CAPS, Cleidmar se considera hoje uma guerreira. A força de vontade e o gosto pela vida fez com que ela procurasse ajuda. Não posso falar que nunca, porque nunca é muito tempo, mas posso falar que graças ao CAPS, graças às psicólogas, graças à minha terapeuta, eu posso falar que eu sou uma guerreira. Para esse médico psiquiatra, que atende em um dos centros de atenção psicossocial de Uberlândia, espaços como estes funcionam como um instrumento de tratamento para a melhora do paciente. O CAPS, de uma maneira geral, ele está dentro de uma rede de saúde. O paciente que está aqui, ele vive num tratamento dinâmico também. A partir do momento que o paciente melhora, ele é repassado para uma unidade, por exemplo, básica de saúde, um PSF para acompanhamento. E, numa recrudescência dos sintomas, numa piora, ele é retomado o tratamento do CAPS, se necessário, um novo encaminhamento para atenção na enfermaria, para tratar essas complicações, O mais importante é entender isso. Um equipamento só não consegue tratar essa doença mental. A gente requer uma rede de saúde. No CAPS-AD UFO, localizado no setor oeste de Uberlândia, são realizados cerca de 50 a 60 atendimentos por dia e mais de 4.000 nomes estão cadastrados no sistema do centro. Aqui, projetos de extensão são colocados em prática. Cerca de 35 estagiários da Universidade Federal de Uberlândia atuam no atendimento dos pacientes. Aqui é realizado oficinas terapêuticas. Temos em torno de essas oficinas, é oficina de artesanato, é oficina de reciclagem, é oficina de música, é oficina de cultural, que aí a gente vem a música, vem a poesia, vem o filme, aí vem várias atividades. O importante aqui é que eu estou fazendo isso, o que vai levar de contribuição para o meu paciente. Trabalhos importantes para desenvolver vida e a dignidade para quem acreditava que tudo estava perdido. A gente não precisa da droga, é a droga que precisa da gente, só que a gente tem que correr dela. A gente tem que correr, o quanto mais a gente afastar dela, melhor é, porque o crack ele mata. Tá, então a mensagem da Cleidmar, para a gente colocar para vocês que droga não leva a lugar nenhum. E aqui em Uberlândia existe estes centros especializados para ajudar caso você ou a sua família tenha algum problema como este. O alfaiate ainda é um profissional requisitado nos dias de hoje, um trabalho que resistiu ao tempo para a felicidade geral daqueles que não resistem à elegância. Veja na reportagem. Estilo e boa aparência. No lazer ou no trabalho, a roupa é fundamental na vida das pessoas. O terno, então, que surgiu no século XVII na França, virou sinônimo de elegância.
e acabou incorporado também ao guarda-roupa feminino, por que não? Mas apesar da praticidade da indústria da alta tecnologia, de gostos e preços variados, uma profissão ainda resiste ao tempo. Estamos falando do alfaiate. A tesoura enorme é francesa, fita métrica, régua, giz. A máquina de costura alemã é da época da Primeira Guerra Mundial e nunca estragou. Agora é com ele. Costurar é uma arte que seu hermano, 78 anos, pratica a vida toda. O alfaiate mineiro de Pirapora conta que aprendeu o ofício ainda menino. Não parou mais. Entre os clientes, empresários e políticos famosos. Às vezes a clientela da gente é feita desse jeito, é porque a pessoa, poxa vida, você está com uma roupa bonita, quem é o alfaiate? Então eles vêm cá. Isso até em Paris, chega a pessoa para parar, cliente meu, para falar o endereço do alfaiate lá em Paris, para ele lá fazer roupa. O corte preciso, o caimento perfeito fazem dos ternos manufaturados de seu hermano peças únicas e cobiçadas. Uma roupa com identidade. Tem origem, né? O estilo, aquela coisa, né? Então, você vê um quadro de Gauguin, ele não precisa ter assinatura, você só vê, você vai ver aquele estilo, aquele Gauguin. Uma profissão exclusiva do setor privado, um artesão da moda que trabalha sob medida, confeccionando calças, camisas, blazers, fraques e smokings. O segredo de toda coisa de arte é treinamento. Alfaiate, uma profissão de tradição e que exige muito talento e trabalho. E nesta quinta-feira, o tempo permanece parcialmente nublado em Minas Gerais. Em algumas regiões do Triângulo Mineiro há previsão de chuvas. Já aqui em Uberlândia, a quinta-feira será de dia ensolarado, sem a previsão de chuva. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 29. Confira agora a previsão do tempo em algumas regiões do estado. A quinta-feira em Ituiutaba é de dia ensolarado com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. O sol predomina em Sacramento. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. O tempo amanhece ensolarado em Indianópolis, sem previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Frutal, previsão de dia ensolarado com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. E depois do intervalo, a importância da reposição hormonal para os homens é a chamada andropausa. E um urologista fala sobre o assunto para a gente daqui a pouquinho. Hasta la vista, baby. Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. Oh.
Só é motorista quem é habilitado. Guerreiros, acordem, a hora chegou. Molhem o rosto, peguem seus documentos, a passagem do trem. Para guerreiros não existem escadas ou aperto que os tirem do caminho. A luta é dura, mas a vitória dura 4 anos. Acordem, guerreiros. Se você mudou de endereço, não tirou o título de eleitor ou teve ele cancelado, procure um posto de atendimento da Justiça Eleitoral até 9 de maio. Não deixe para a última hora. Brasileiro que vota não foge à luta. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. A Escola de Ensino Básico da UFO, ESEBA, realizou hoje o primeiro encontro do ano do projeto Integrar, uma iniciativa que tem como objetivo melhorar as relações dos estudantes na escola e também na sociedade. O encontro foi realizado hoje de manhã e reuniu pais e educadores da ESEBA. Durante a reunião foram discutidos temas relacionados à violência escolar, como, por exemplo, o bullying. Segundo os coordenadores do projeto, a ideia é usar as experiências vividas na sala de aula para trabalhar o respeito ao próximo. A todo momento nós estamos vivenciando essa situação, então nada mais importante do que voltar essa discussão, né? Fazer uma reflexão com os meninos, com as famílias, principalmente, para que a gente possa ter pontos positivos nesse fato dentro da escola hoje. As reuniões acontecem semanalmente no Laboratório de Psicologia da ESEBA e já fazem parte do calendário escolar. O foco principal são os alunos do 4º ao 9º ano. O objetivo desse projeto é estreitar as relações família-escola, é trazer mais a família para a escola, para a gente conseguir realizar ações em conjunto, com o objetivo de contribuir com o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. O projeto Integrar existe desde 2006 e visa criar uma parceria entre família e escola, a fim de melhorar a educação de modo geral. Para esta mãe, a ideia tem dado muito certo. Eu acho que o nosso papel de pai é estar junto com a escola, estar junto com os professores nessa educação e buscar a melhor opção. E assim, a escola sozinha não consegue educar, a família sozinha não consegue educar. Então, é uma forma que nós temos de ajudar, de dar a nossa parcela de contribuição e educar, logicamente, as crianças que a gente quer o melhor para elas. Você sabia que os homens também precisam fazer a reposição hormonal? Pois é, a estimativa é que após os 50 anos de idade, pelo menos 15% dos homens sofram de queda nos níveis de testosterona. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o urologista Eliezer Narciso. Doutor, obrigado pela presença, boa noite. Como é que é? Os homens também precisam preocupar com isso, como as mulheres já fazem? Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Na verdade, sim, né? Existe um termo científico para a gente caracterizar essa queda de testosterona, que no meio científico e no nosso meio é conhecido como DAEM, que é distúrbios androgênicos específicos da maturidade ou distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino, que é caracterizado principalmente depois de uma certa idade. Pode começar até os 40 anos, porque você tem uma estatística de 15% aos 50, mas a gente tem uma estatística de 5% aos 40 que começa. É muito cedo, né? Muito cedo. Não é o comum, mas acontece. E que caracteriza realmente a diminuição da produção de testosterona. Seria como a gente pudesse denominar uma deshormonogênese, quer dizer, com o passar dos anos, o homem passa a produzir menos hormônios, por diversos fatores. A gente pode até entrar um pouco em detalhe. Eu gostaria até de falar que uma das causas principais é a obesidade e o sedentarismo, principalmente a obesidade, a da gordura abdominal. Que é a famosa barriguinha de chope, né? barriguinha de chope, né? E acumulada com o sedentarismo, né? E a alta ingesta de carboidratos e por aí afora. Pois é, e que consequência isso traz para o homem? Por exemplo, o homem chega nessa idade, digamos aos 40 ou então aos 50, que é a maior estatística, o que ele começa a sentir que vai prejudicar a saúde dele?
Inicialmente são sintomas inespecíficos. Ele passa a ter uma qualidade de sono ruim, passa a perder muito a criatividade, o interesse pelo trabalho, a disposição de trabalhar e principalmente a queda do libido, que é aquele interesse sexual, começa a diminuir o interesse sexual. Em alguns casos resulta até numa disfunção de ereção. Não às vezes chegando a uma impotência como causa básica, mas colaborando às vezes para uma impotência sexual. A mulher, quando se fala em menopausa, ela tem alguns sintomas comuns. Às vezes elas ficam com muito calor, suam muito. No homem isso acontece também ou não? É diferente? São diferentes esses sintomas? São diferentes, mas a sudorese, principalmente a sudorese noturna, pode estar presente por uma queda da produção de testosterona. Mas os sintomas, embora inespecíficos, eles dizem muito em relação à qualidade de vida do homem. Porque a falta de disposição para trabalhar, que você vai levantar de manhã, já está cansado, você se encontra mentalmente esgotado, no trabalho você não tem aquela criatividade, aquele toque de fazer algo novo, de inovar, de melhorar suas condições de trabalho, melhorar o seu desempenho, melhorar a sua produtividade, seja você empresário ou qualquer outra atividade, isso desaparece um pouco. E a qualidade do sono. Tem muito sono durante o dia, aquele cansaço, depois do almoço não aguenta. E à noite não consegue dormir. Chega no final da tarde, está abrindo a boca, chega em casa, parece que vai entrar em coma. Passou 2 horas à noite, não consegue dormir, um sono repousando, não consegue ter um sono que revigora, um sono revigorante. Isso é uma coisa complicada para você tratar, para você reverter essa situação? Como é que o homem vai descobrir que está com esse problema e procurar um médico para começar o tratamento? Como é que é feito esse tratamento, doutor Elias? Tá, não é complicado. É trabalhoso, é cheio de detalhes, tem que ter é criterioso, você tem que ter muito critério na hora de avaliação de qual hormônio realmente que ele está sentindo falta, e você tem que fazer uma reposição específica, você tem que ser alvo, você tem que mirar o seu alvo, você tem que ter um objetivo e acertar o objetivo. Você não pode ser, é só testosterona. Não é só testosterona, é muita coisa que está envolvida, porque se a gente for considerar que de todos os nossos hormônios, a molécula base é o colesterol. Então, do colesterol, você tem os hormônios femininos e masculinos, em suas diversas instâncias, você tem que fazer uma dosagem, você tem que acertar na reposição. Né? Então, não é difícil, mas existe critério. Medicamento que se faz? Você faz a reposição hormonal com medicação, que a gente considera que a mais viável, seriam as medicações hormonais bioidênticas. São aquelas que mimetizam, que têm o mesmo teor molecular do que o nosso corpo produz, que o nosso organismo produz. Agora, além desses medicamentos, tem também a alimentação. O homem, quando está nessa fase, ele precisa comer algo específico ou pelo menos melhorar a alimentação dele? É fundamental. Ele melhorar, principalmente a ingesta de carboidratos, que a gente sabe que está relacionado com a desarmonogênese. Tem gente que é muito refrigerante, é muita Coca-Cola, é muito sorvete, é muito doce, é muita massa, muito arroz, muito pão, muito macarrão. Isso tem que ter uma moderação. Mas eu queria só voltar um pouquinho. Eu acho que, às vezes, o que o homem tem que fazer? Ele tem que procurar um médico. Sim. Seja endocrinologista, seja um urologista, ou seja um andrologista, alguém que esteja habilitado a lidar com esse tipo de problema. Porque, como são sintomas inespecíficos, às vezes ele está sentindo tudo isso. E às vezes ele vê uma entrevista e, nossa, eu estou sentindo isso. Aí ele vai no médico e tem que ser feita a dosagem hormonal. E às vezes os hormônios dele estão normais. Esse caso, obviamente, não precisa de reposição de medicamentosa de hormônio. Ele precisa de mudança de hábito de vida. Até porque esses sintomas são conhecidos pela falta de exercício, por exemplo. Às vezes ele não está precisando de hormônio, está precisando fazer exercício. Ele está precisando de exercício. Ele está precisando de exercício. Então o ideal sempre é procurar um médico. Antes de ver a entrevista, sai fazendo qualquer coisa por conta própria. Né, porque, na verdade, no Brasil é um país estranho. É proibido algumas coisas, mas ele pode comprar hormônio na farmácia e tomar por conta. Então, é bem contraditório. É uma coisa bem paradoxal, né? Tá certo. Doutor Elias, obrigado pela presença. O tempo acabou, mas foi bom o bate-papo. Espero que o senhor volte mais vezes para nos dar entrevista aqui. Eu acho que esse assunto é um assunto que você tem aí uma gama muito leque grande. Muito grande, em 4, 5 minutos. Então difícil. A gente tem um leque muito grande para debater e conversar bastante sobre isso. O senhor vai voltar mais vezes. Obrigado, viu? Eu agradeço. Daqui a pouco, o lançamento do mais novo projeto do Grupo Encantar. A gente volta em instantes. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira.
Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade. Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. E hoje é dia do programa Em Pauta e o tema é inclusão de pessoas com deficiências nas escolas. Quem traz mais informações para a gente é a apresentadora Maria Clara Barros. Olá, Kelson. No programa Em Pauta dessa semana, nós vamos falar sobre a inclusão de pessoas especiais nas escolas. E quem vai discutir sobre esse assunto é Rosângela Martins, que é doutora em Educação Especial, Liana Junqueira, que é psicóloga, e Luzinete Carrijo, que é coordenadora de roteiro do Núcleo de Apoio à Diferença Humana na Educação Infantil. É logo mais às 10 da noite e eu conto com a sua companhia. Obrigado, Maria Clara, pelas informações. Lembrando, então, Em Pauta hoje às 10 da noite, claro que você não pode perder. E nós vamos encerrar o nosso jornal de hoje com uma coisa muito bacana, que é um lançamento de um projeto. É o Grupo Encantar, que lança um trabalho neste fim de semana. Uberlândia será a primeira cidade a receber o espetáculo desta nova turnê. Quem traz as informações para a gente é o repórter José Dagmar. Olá, Kelson, eu estou aqui com o Grupo Encantar, que vai falar sobre um novo projeto, um novo espetáculo, Escutatória. Ana Paula, tudo bem com vocês? O que é o Escutatória? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história. A Escutatória é a sistematização dos 15 anos do Encantar. São 15 anos de uma trajetória em que um grupo de pessoas vem se encantando pela oportunidade de fazer arte e de se encantar consigo, com os outros e com o mundo, numa perspectiva de desenvolvimento humano. A escutatória é a nossa forma de dizer que o mundo é muito mais do que o que a gente está vendo. O mundo é uma infinitude, é uma gama de possibilidades da gente criar, recriar, inventar. E a escutatória fala um pouquinho disso. O que é esse processo de criação coletiva? Como que funciona isso? Na trajetória do Encantar, as pessoas sempre foram convidadas a oferecer o que elas têm de bom, a vontade delas, e isso somado à vontade de outras pessoas. Então, esse processo coletivo ele é o melhor de cada um para o melhor da coletividade. Então, todo o processo artístico do Encantar, tanto do grupo quanto das oficinas artístico-educacionais que nós desenvolvemos, elas partem dessa premissa, o melhor de cada um para o melhor da coletividade. E isso vem gerando produtos artísticos muito bonitos, muito encantadores e que agora a gente oferece ao público com esse novo trabalho. Vamos demonstrar um trechinho aí para quem está em casa ouvir? Vamos lá? Encaixo palavras no tempo, cada letra é uma peça do jogo. Uma a uma se juntam no espaço, a palavra som que vem de dentro. Semeio palavras ao vento, o sentido depende da sorte. De brincar devagar num instante, de criar sem o consentimento. Bacana, nós vamos falar agora com a Maíra. A Maíra que está segurando ali um pedacinho desse trabalho, um produto deste trabalho, né? O Escutatória. O que é esse livro? E assim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa proposta.
Então, Escutatória é esse novo álbum que o Encantar está lançando. Ele tem um diferencial, porque vem um trabalho literário, que é um conto, Vagamento Pensalume, um conto do Marco Aurélio Querubim do Encantar, que traz um pouco essa questão da literatura, da arte e da diversão dentro do espaço escolar. E junto com isso, um livro tem também o CD, que é o Escutatória, com todas as canções cifradas, com as letras, para quem quiser também trabalhar numa perspectiva educativa esse produto, tem em mãos um trabalho autoral e de muita qualidade. Maíra, esse final de semana tem espetáculo em Uberlândia, né? De 13 a 15. Fala um pouquinho pra gente sobre os horários, as pessoas podem buscar os ingressos onde, como funciona? Exatamente, Uberlândia é a cidade da estreia do espetáculo Escutatória, que vai lançar esse álbum de 13 a 15 de abril, às 20 horas, no Teatro Rondon Pacheco. No domingo, dia 15, ainda tem uma matinê às 16 horas para ninguém perder esse espetáculo. A retirada do ingresso é lá no teatro, a partir de sexta, dia 13, às 16 horas. Então, quem chegar lá já pode retirar os seus ingressos e conferir esse lançamento aqui em Uberlândia. Ok, obrigado pelas informações. Então eu queria agradecer Maíra, Ana Paula e o Carlinho que estão aqui. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. A gente termina com música e não se esqueça, é esse final de semana de 13 a 15 no Teatro Rondon Pacheco. Basta ir lá e retirar o convite. Vamos lá com mais um pouquinho? O TVU Notícias fica por aqui. Até amanhã. Na roda a gente se ajunta, se inventa e se reinventa. Na roda a gente se lança, a gente balança, a gente é criança. A roda é hora da prosa, do olhar vira sorriso. Na roda dança do dia, vem gira sol e vem gira lua. A roda é hora da prosa, do olhar vira sorriso. Na roda dança do dia, vem gira sol e vem gira lua. Quando o sol acende o céu, o dia nasce devagar. Quando a tarde acorda a noite, brilha a lua em seu lugar. Quando o sol acende o céu, o dia nasce devagar. Quando a tarde acorda a noite, brilha a lua em seu lugar.